Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, se cuidando. Hoje estamos iniciando a nossa aula de matemática básica e na aula de hoje vamos fazer o simulado de verificação dos SAEBs, que também será a nossa avaliação parcial, certo? A nossa aula de matemática básica de hoje não terá postagem de atividades, porque iremos direcionar a aula para vocês fazerem a resolução desse simulado. Porque, além de ser uma importante maneira de avaliar nosso conhecimento e preparar vocês também para a avaliação externa. A nota obtida no simulado de hoje será a nota de nossa avaliação parcial, certo? No simulado de hoje, iremos abordar os descritores que foram trabalhados nas aulas de matemática. Então, é importante que vocês se concentrem, façam com bastante atenção, com calma, leiam as questões com atenção e realize também, façam também a realização dos cálculos das questões que vocês irão responder, tá bom? Não esqueçam de anexar os cálculos e lembrando também que a nossa avaliação ela ficará disponível 24 horas. Após esse período de 24 horas, o formulário ele será fechado, certo? Então, caso aconteça algum imprevisto, algum problema, vocês entrem em contato comigo que a gente vai ver outras possibilidades para vocês fazerem o simulado. Então, é importante que ninguém fique de fora, que todos realizem esse simulado, visto também que será a nota da avaliação parcial de vocês. É muito importante a participação de todos vocês e também assistam o vídeo por completo que darei dicas importantes para a resolução do simulado, certo? Então, vamos lá. No simulado de hoje, será abordado os descritores estudados nas nossas aulas de matemática. Então, vamos relembrar algum deles. No descritor 31, trabalhamos e aprendemos o que é uma equação do segundo grau e como resolvê-las. Lembrando que na equação do segundo grau temos os coeficientes A, coeficiente B, coeficiente C da equação, e vocês vão precisar, o primeiro passo, identificar os coeficientes da equação, lembrando também que temos equações completas e incompletas. Após identificar os coeficientes da equação, vocês irão substituir nas fórmulas que foram apresentadas no decorrer das aulas, certo? Lembrando, primeiro vocês calculam o delta e depois aplicam aqui, substituem aqui nessa fórmula para encontrar o x' e o x2'. No descritor 29, aprendemos a identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Na grandeza diretamente proporcional, quando uma grandeza ela é diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra ela também aumenta. Que nesse caso aqui, nesse primeiro lado aqui, temos um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. E na grandeza inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, aqui ao lado temos um exemplozinho de grandezas diretamente proporcionais e o outro exemplo aqui de como resolver problemas resolvendo os cálculos, de como resolver as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Fiquem atentos
a diferençazinha aqui na grandeza inversamente proporcional, onde vocês irão, ó, inverter a posição aqui dos números. Depois aplicam a regra de 3, certo? No descritor 10, o descritor 10 foi utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. Então, pessoal, fiquem atentos. A dica de hoje é vocês ficarem atentos às fórmulas apresentadas que vocês irão utilizar na resolução das questões. Então, pausem o vídeo e observe atentamente as medidas e as fórmulas, certo? No descritor 28, o descritor 28 foi trabalhado o conteúdo de porcentagem e para resolver a porcentagem podemos utilizar a regra de 3. O descritor 3 foi trabalhada a classificação dos triângulos, lembrando que os triângulos eles se classificam quanto aos lados e quanto aos ângulos, ele podendo ser quando tem 3 lados iguais, ele é o triângulo equilátero. Quando tem 2 lados iguais e um diferente, é o triângulo isósceles. Quando tem 3 lados diferentes, é o triângulo escaleno. Quanto ao ângulo, quando ele tem 3 ângulos agudos, é um triângulo acutângulo. Um ângulo reto é o triângulo retângulo. E quando possui um ângulo obtuso, é o triângulo obtusângulo. Estudamos também as planificações sólidas. A planificação de um sólido é uma apresentação do sólido no plano, de modo que toda a sua superfície se apresenta como uma figura plana. Esse foi trabalhado no descritor 2. Então, pessoal, sigam as diquinhas que eu deixei aqui no vídeo para vocês. Fiquem atentos às fórmulas que vocês deverão utilizar na resolução. É importante que vocês anexem os cálculos e qualquer dúvida estarei à disposição no PV, tá bom? Beijos e boa prova!